Bom dia, bom dia. Oi, senhor. Bom dia, senhor. Bom dia. Tá tocando violãozinho aí. Vai ver. Caralho. Bora. Tudo certo aí? Uhum. Depois de matemática, tudo é tranquilo, né? Tudo é fácil depois de matemática. Caraca, muito difícil, Deck. Bora, ó. Então vou voltar com vocês aqui. Nós na semana passada terminamos lá na página 25. Hoje a gente começa na 26, tá? Senhor, hoje a gente vai da 26 até qual? 34, tá? Proposto até a 32, mas é que eu não tinha apostila nova, e na minha apostila do ano passado o material que eu queria era até a 32, mas é na 34. Mas só aumentou mapa, então não aumentou muita coisa não. Não aumentou texto. Hoje tá bem tranquilinho de fazer, tá? Eu vou dar uma mutada em vocês agora. E aí, quando vocês forem falar, vocês habilitam o som, por favor. Vamos lá. Semana passada, a gente terminou falando no continente africano e o que a gente estava falando era com relação à economia deles. E o que nós percebemos é que eles têm problemas sérios. Grande parte dos países tem um PIB muito baixinho. A gente deu destaque até para Nigéria, Egito e África do Sul. Nigéria seria o maior PIB de lá, mas ainda longe das principais potências econômicas do mundo. Tá? Países que ainda dependem muito de empréstimos internacionais. Aqui, bonitinho. E esse gráfico todo aqui, na tabela, mostrava que houve uma melhora na condição de vida da maior parte dos africanos. Aumentou a esperança de vida, aumentou a alfabetização das pessoas, aumentou a renda consideravelmente, mas eles ainda têm problemas gravíssimos e sérios para resolver. Então a gente continua falando um pouquinho da economia dos países africanos, tá? E nesse sentido, a gente vai olhar o que eles exploram na sua economia e onde eles exploram, tá bom? Então a gente começa aqui, ó, falando do continente africano. Vamos falar de agricultura, mineração e de indústria dentro do continente. Tá aqui. O continente africano apresenta uma grande diversidade de recursos, seja eles naturais ou também variedade de produtos produzidos, muitos tipos de produtos agrícolas diferentes, formas também diferentes de produzir, e algumas áreas industriais que são maior concentradas em alguns pontos do continente. Esse mapa, ele tenta mostrar para a gente todos esses recursos aí, tá? Na minha opinião, ele ficou até um pouco poluído demais, ele tem muita informação, uma em cima da outra aqui. Então, vamos tentar separar rapidão, tá? Agropecuária é a cor que os países estão pintados. Então, essas cores aqui, que estão pintados os países, mostra que tipo de prática agrícola tem em cada ponto do continente, tá? A indústria foi representada aqui pelos quadradinhos, e cada uma das cores representa um tipo diferente de indústria, e algumas regiões que foram colocadas aqui como centros industriais, que seriam as bolinhas vermelhas. Seriam os principais destaques. Então, aqui, as bolinhas vermelhas e os quadradinhos. Tá? Recursos minerais, já falamos anteriormente que o continente africano é um planalto muito antigo, na sua maior parte, e tem grande potencial de exploração mineral. Então, dentro do continente africano, eu tenho condição de explorar uma quantidade significativa de recursos. E ele coloca aqui os principais para a gente. Tá? Uso o símbolo atômico de cada um deles aqui.
O ferro, carvão, fosfato, alumínio, diamante, ouro, estanho, urânio, manganês, cobre, cromo. Destaque grandão para o petróleo, que eu vou extrair em algumas partes aqui do continente. Então, com base nisso daqui, eu passo a tentar interpretar um pouquinho do mapa, tá? Começando pela agricultura, a agricultura mais importante vai ser essa daqui, ó, comercial, que é praticada em uma parte do continente. Essa agricultura comercial, como o nome já fala, tem o intuito de produzir muito e comercializar e vender essas mercadorias, geralmente para outros países. Então, são produtos que têm como objetivo final, geralmente, a exportação dos produtos. Eu olho onde ela está, percebo aqui, ó, nessa faixa litorânea do Atlântico, onde está Angola aqui, vindo para dentro aqui, chegando em Botsuana, pedaço da Namíbia, Moçambique, Tanzânia, Quênia, pedaço da Somália, Uganda, Sudão do Sul e aqui, ó, no Golfo da Guiné, Nigéria, Benin, Togo, Gana, Costa do Marfim, são esses locais que teriam uma produção comercial. Aqui Madagascar também, pedaço da ilha de Madagascar. E aqui eu chamo a atenção para o Rio Nilo, né? Por onde passar o Rio Nilo, percebam que eu vou ter uma produção agrícola um pouco maior, principalmente no Egito. Beleza. Aqui eu também olho a grande quantidade de terras não agrícolas, usadas para pastoreio nômade. E aí eu vou olhar um monte de manchas, aqui na área de deserto, que fica muito difícil a produção agrícola. Todo o deserto do Saara aqui, onde eu tenho produção de quase nada. Para falar que não tem essas manchinhas em verde. Quero que vocês descerem aqui, ó, áreas de oásis, onde eu tenho muitas vezes a cultura de produzir tâmaras. Lembrando que as áreas de oásis, dentro dos desertos, em alguns locais, quando o relevo desce, ele corta, né, a área onde eu tenho um lençol freático, e eu tenho um afloramento de água, eu tenho uma nascente, uma mina, e fica mais úmido. E nessas regiões um pouco mais úmidas, acabam acontecendo o surgimento de vegetação. E aí eu tenho o que a gente chama de oásis, que vocês conhecem nos oásis do deserto. Eles realmente existem, e ali eu tenho a exploração principalmente da produção de tâmaras. Tá? Grande parte do continente vai ser ocupado por pecuária extensiva, destaque para ovelhas, cabras e camelos. Como é bastante seco, eu não tenho grande incidência de criação de gado bovino. Alguns poucos países que vão ter criação de gado bovino, de bois e vacas, tá? A maior parte vai ficar realmente na criação de ovelhas, cabras e camelinhos, tá? Só lembrar para vocês que o microfone de vocês está fechado. Se for falar alguma coisa, vocês abram, por favor, tá? Beleza? Aqui, nessa área central, esse verde aqui, mostra para mim as áreas de floresta. Então, eu não tenho quase prática agrícola, porque eu tenho domínio de floresta. Seria a faixa perto da linha do Equador, onde eu tenho clima equatorial ou tropical úmido, onde eu tenho domínio ainda de florestas. Firmeza? Olhamos aqui. Indústrias. Eu tenho uma variedade de indústrias colocadas aqui, e eu vou olhar das mais simples até algumas modernas. A simples, petroquímica, ligada aos locais que eu tenho extrativismo ou transformação do petróleo em subprodutos, como plásticos e também, principalmente, combustíveis, óleo diesel e gasolina, querosene. Tá? Aqui eu tenho em Lagos, e na parte de cima também tem, tá? Ligadas à indústria do petróleo. Siderúrgica e mecânica vão ser as simples que fazem máquinas e produzem metais. Então vão ter bastante dessas duas aqui, porque são basicamente indústrias bastante simples. A química, que é a verdinha, geralmente vai estar ligada à transformação química, muitas vezes, dos produtos derivados de petróleo. Também está geralmente perto de onde eu tenho extração de petróleo. Tá? Automobilística e eletrônica já seriam duas indústrias um pouco mais modernas. E eu não vou ter muito espalhada pelo continente, não. Alguns poucos locais, ó, da África do Sul, aqui também do Quênia,
foram escolhidas para ter esse tipo de indústria. E aqui é o norte, né? Marrocos e também aqui no Cairo, no Egito, que vai ter essa indústria que é um pouquinho mais moderna, que distribui veículos e também produtos para o resto do continente. A indústria têxtil é simples, que é a de tecidos, e vai estar espalhada em grande parte do continente. A têxtil bastante espalhada. Essa área aqui vai ter uma indústria têxtil importante de algodão, que vai vender para o mundo todo, principalmente o Egito. Vai ter um algodão, um tecido de algodão muito bem conceituado. Mas a parte norte também tem algodão lá. Indústria têxtil. E a indústria pesqueira, que vai estar, obviamente, no litoral. Na sua maior parte, principalmente no litoral sul aqui. Recursos minerais, vocês vão perceber que eles estão espalhados por todo o continente africano. Todos os lugares eu tenho algum tipo de recurso, predominando um ou outro, né? Percebam o Dzinho, que é diamante, aqui na parte de baixo vai ter bastante exploração de diamante, por um exemplo, né? E a parte mais ao norte, e também aqui no Golfo da Guiné, eu vou ter um destaque bastante grande para a extração do petróleo, ó, as torres de petróleo, aqui inclusive com oleodutos, feito grandes túneis, grandes tubulações, para poder escoar esse petróleo aqui do deserto do Saara, levar até o Mediterrâneo, de onde ele é exportado. Aqui também eu tenho grande concentração de áreas de exploração de petróleo. Beleza? Então, olhamos mais ou menos, a gente pode começar a fazer os exercícios com relação a esse mapa aí. Perguntas. Olhando o mapa. Identifique de modo geral onde estão localizadas as indústrias no continente africano e qual o principal motivo dessa localização. As indústrias estão representadas pelos quadradinhos coloridos. Onde estão essas indústrias? Onde elas se concentram? O que eu poderia destacar? Para ser bem genérico, olhando aqui os quadradinhos e onde eles estão, sei lá. Eu acho que nós poderíamos falar que a maior parte das indústrias estão próximo do litoral, pode ser? Ó, áreas industriais, indústria, do lado de cá também perto do litoral. Perto do litoral. Se concentram muito aqui na parte mais ao sul, ó, tem bastante. Aqui na região do Golfo da Guiné e norte. São os 3 pedaços que eu tenho maior quantidade dessas indústrias. Mas a maior parte delas, a maior parte mesmo, está perto do mar. Ó. Perto do mar Mediterrâneo, perto do Oceano Atlântico e perto do Oceano Índico. Então, eu colocaria que a maior concentração de indústrias ela ocorre na faixa litorânea ou na fachada litorânea. O que vocês acham para a gente colocar isso? Pode ser? Tá tudo bem para vocês? Beleza, senhor, pode continuar. Pode continuar? Pode ir fazendo aí? Aí, eu gostaria que vocês me dissessem o porquê, que é o complemento da pergunta. Por que essas indústrias, na sua maior parte, ficam na faixa litorânea? Por qual motivo? Porque facilita a exportação, né? Senhor, eu acho que seria uns portos, não seria? Tipo, Exato. também os portos onde eles recebem e dão os produtos deles. Certíssimo. Então vamos lá. Consolidando o que vocês falaram. Estar no litoral facilita demais a minha importação e exportação dos produtos. Então, se forem produtos para exportar, como é o petróleo, estando pertinho do porto, é muito mais fácil, tá? Então, a maior parte dessas indústrias vai vai ser montada, vai ser feita perto dos portos, porque facilita tanto a exportação quanto a importação quando eu precisar de alguma coisa que venha de outro país. É o principal motivo. Segundo, que não está descrito na resposta aqui, ó, de quem fez a resposta aqui. Se vocês lembrarem da colonização europeia, quando eles montaram as estruturas que eles deixaram lá, que a gente chamou de feitorias, eram todas na faixa litorânea, onde paravam os navios europeus. Então, toda a infraestrutura, energia elétrica, construção de ferrovias, construção de estradas, tudo que foi feito pelo europeu, na sua maior parte, foi no litoral. Então, era o local
que eu já tinha uma infraestrutura pronta, montada, deixada pelo colonizador. Então, eu aproveitei essas áreas que já tinham um desenvolvimento maior para montar as fábricas ali. Já tinha maior quantidade de pessoas disponíveis para trabalhar nas fábricas, também nesse local. Eu aproveitei isso também. Corretíssimo o que vocês disseram, tá? Segunda pergunta. B. Cite os países com grandes regiões destinadas à agricultura comercial. Quais as características dessa atividade de agricultura comercial? Então, eu vou olhar aqui no mapa, vou olhar as cores. A agricultura comercial é esse mais escurinho aqui, esse rosa mais escuro. E eu vou escolher alguns países para eu citar aqui como aqueles que têm essa agricultura moderna, essa cultura comercial. Então, posso de baixo para cima? Moçambique pode ser. Aqui, Botsuana pode ser. Pode ser um pedacinho de Angola aqui, que é importante. Se você quiser até colocar Namíbia. Um pedaço do Quênia e da Somália. Uganda quase inteiro. Eu posso citar o Chad, vai ter 3 pedaços diferentes, país grandão. A Nigéria, ó. Benin, Togo, Gana. Então, Costa do Marfim. Eu posso escolher alguns desses aí, colocar uns 4, 5 exemplos aí. De países que têm grande produção de agricultura comercial. E a sequência é eu tentar explicar o que é essa agricultura comercial. Como ela funciona, o que é ela, o que é a agricultura comercial. Óbvio que é feito para comercialização, a agricultura comercial é feita para o comércio, beleza. Grandes propriedades, produzindo produtos tropicais, eu posso falar, ó, os produtos tropicais, ó, algodão, café, cacau, amendoim, com o objetivo grande de fazer grande quantidade de lucro. Essa é a nossa agricultura comercial. É feita de fato para o comércio. Então, 2 está feita. Ó, aqui ele fala que nessa agricultura comercial, a maior parte dos produtos são feitos para exportação. Então, são produtos tropicais, como citados ali, com o principal objetivo de exportar, de vender para outros países e ter lucro. E ele fala que é feito no sistema de plantation. Daqui a pouco ele explica, mas vocês lembram muito bem que o sistema de plantation, ele é um sistema de propriedades grandes, monocultoras, plantam um tipo de coisa só, para exportação. Esse é o sistema de plantation. Essa é a caracterização do sistema de plantations. C. Cite países com regiões destinadas à pecuária extensiva. Quais são as características da pecuária extensiva? Pecuária extensiva, esse daqui. Então, essas áreas claras todas aqui. Ovinos, caprinos e camelos, principalmente. Então, posso citar alguns países. Alguns até repetem, né? Vai ter das duas coisas. Poderia colocar de baixo para cima África do Sul, própria Namíbia, Angola, Zâmbia, Tanzânia, Somália, Etiópia, Sudão, até o Níger, Nigéria, Chad, tem pedacinhos aqui em cima. Saara Ocidental. Posso escolher uns 4, 5 desses e colocar. Beleza. E quais são as características desse tipo de atividade que ele está chamando de pecuária extensiva? Então, é a criação de animais, principalmente ovinos, caprinos e camelos. Por ser extensiva, ele está chamando a atenção que eu uso muita terra, eu uso muito espaço, por isso ela é extensiva. Quando usa pouco espaço, é intensiva. O animal é criado solto. Se for uma área bastante seca, até mesmo naquele formato de pastoreio nômade, que eu vou com o rebanho migrando para onde tiver uma graminha, para ele se alimentar. Então eu chamo a atenção Professor, você que pode voltar nas respostas? Posso. Que ele é pouco produtivo, tá? Então aqui, ó, no caso da pecuária extensiva, vocês escolheram alguns países para poder citar, e as principais características
É a falta de recurso, é muito, muito simples mesmo. Pequena produtividade, né, que a reprodução é natural, é criado solto, perde peso porque pasta muito, então a produtividade é sempre pequena, não é grande não. Vou dar mais um minutinho para vocês confirmarem as respostas de vocês aí. Nossa, senhor, eu já tô morrendo, senhor. Eu acredito. Hoje? É, só hoje mesmo. Ah, tá, hoje. Só para eu saber se era hoje. Se não é uma coisa que acontece sempre. Bora. Tarefa 11. Peraí, Fala senhor, da peraí. Nigéria. Ó, amigão, tá Como devagarinho hoje, hein? Hoje tá difícil, senhor. Deixa eu ver, viu? Muita coisa acontecendo, né, senhor? Pronto, senhor. Manda ver, senhor. Então vamos. Bora, amigão. Pode ir, senhor. Calma aí, Tá, senhor, então rapidão, rapidão. Só falta uma coisa. Pode ir, senhor, pode ir. Pode ir. Então vai. Tarefa 11. Vocês vão lá na página 72 para a gente executar a tarefa, tá? Então lá na 72. Tarefa que fala da Nigéria. Aqui, tarefa 11. Tá? Página 72. Nigéria e as novas fontes de energia. Tá? Se vocês quiserem colaborar comigo, vocês vão abrir aí os microfones de vocês e vão falar o que seriam novas fontes de energia, novas fontes energéticas. Fonte de energia é o que eu uso para gerar energia. Vamos se concentrar aqui na energia elétrica, por exemplo. O que eu uso para gerar energia elétrica. O tradicional, o básico, que é usado na maior parte do mundo, são combustíveis fósseis. Petróleo, carvão e até mesmo gás natural. São aqueles que mais são utilizados para gerar energia elétrica no mundo, para gerar energia no mundo. E aqui eu falo em fontes energéticas alternativas ou novas. Alguém sabe me dar algum exemplo dessas fontes novas aí, alternativas? O que seriam essas fontes? Nossa, senhor, não tenho a mínima ideia. O que não é de carvão? O que eu posso usar fora carvão, petróleo e gás para fazer energia elétrica? O que mais eu posso usar? Gatorade. Gatorade, não. Água, Água nas hidrelétricas, vento, vento, Sol. sol, energia solar. Então, essas energias que são renováveis é o que a gente vai chamar de energias novas, né? A gente usa a energia do sol há muito tempo, a energia da água há muito tempo, mas para gerar energia elétrica é uma coisa mais nova. A gente fala que são fontes alternativas e, inclusive, ambientalmente são melhores. Elas acabam não poluindo o meio ambiente, assim como o petróleo, o carvão e o gás causam poluição. Tá? Então, a gente vai falar da Nigéria e colocar a Nigéria nesse contexto aí. E no caso nigeriano, chama atenção porque é um dos grandes ou dos maiores produtores de energia do continente e é o maior explorador de petróleo. Então, é muito óbvio que a Nigéria utilize petróleo, ou muito petróleo, para poder gerar energia. E aqui tem uma proposta da Nigéria apostando em energia solar. Já faz todo sentido, porque a Nigéria está numa faixa de clima tropical quente e muito parecido conosco aqui no Brasil, tem insolação em grande quantidade o ano todo, mesmo nos meses de inverno, mesmo nos meses menos quentes, eu tenho bastante incidência de luz solar, o que dá para gerar muita energia solar. Então aqui a gente fala desse projeto, de como a Nigéria vem
colocando esse projeto para funcionar. Tá? Tá aqui, ó. Exploradora de petróleo, Nigéria pode apostar na energia solar. A Nigéria, maior exportadora de petróleo da África, pode estar prestes a recorrer à luz do sol para gerar uma fatia maior de sua energia. Por que que a Nigéria vai instalar um monte de energia solar? Tá? Em Abuja, a capital do país, os senadores atualmente debatem a alocação de 30 mil dólares para projetos solares no orçamento desse ano. Investir 30 mil dólares em projetos desse tipo aí, segundo a Associação de Energia Renovável da Nigéria. A expectativa é que ofereçam financiamento a projetos solares fora da rede, a fabricação fotovoltaica e a utilização da atualizações de transmissão. Primeira situação. Financiamento de projetos solares fora da rede. Quando a gente fala em rede, e esse rede que ele está utilizando, é uma rede elétrica que já está pronta. Seria igual a nossa aqui, que eu tenho as usinas hidrelétricas e termoelétricas funcionando, no nosso caso a maior parte hidrelétricas, já com cabos de alta tensão, que por torres trazem a energia até os consumidores, que somos nós. E depois que chega nas subestações, nós, por exemplo, chega lá em Jundiaí, elas são reduzidas das altas torres de alta tensão para os postes comuns, diminui a voltagem e distribui nas cidades, passa nas ruas e da nossa casa eu coloco um cabo que traz essa energia para dentro da minha casa. Isso é a rede. Tá? Isso é o que a gente está chamando de rede elétrica. Então, esses projetos na Nigéria são para atender principalmente o ambiente fora da rede. Isso deixa bastante claro que uma parte considerável do território nigeriano não tem rede de transmissão de energia elétrica. Ainda sofre com a ausência da energia elétrica. Se eu for aqui no Brasil, algumas áreas do interior da região norte, da região nordeste, ainda tem essa carência também. Tá? São poucos pontos, mas ainda tem cidades, ainda tem comunidades rurais que não têm energia elétrica, não tem rede de energia elétrica abastecendo. E eles vão se virar com outras coisas, como os geradores de energia. Coloco lá um motor funcionando, à base de óleo diesel, e ele gera energia elétrica durante um período. Então, essa preocupação são de projetos fora da rede, para ampliar essa rede e para chegar a energia onde ela não chega. Fabricação fotovoltaica, nós estamos falando foto de luz, tá? Então, fotovoltaica e o caso são painéis solares que convertem a energia do sol, a luz do sol, em energia elétrica. E a atualização das transmissões, aumentar a rede, como eu já havia dito, tá? Isso dá uma ideia de como o governo vê a energia solar como parte da matriz energética total. O governo pensa em implementar cada vez mais energia desse tipo, solar, no país. Disse em entrevista Agbokan, tá por telefone lá da Cidade dos Lagos. O país poderia receber 2,5 bilhões de dólares em investimentos em projetos solares, tá? Em escala industrial até 2018. Então, eu penso em ampliar as indústrias na Nigéria e essas indústrias produzindo energia solar que viriam muitas vezes de outros países, empresas de fora que eu deixaria investir na Nigéria 2,5 bilhões de dólares, obviamente vendendo energia depois e ganhando dinheiro com essa venda. Tá? Após 4 meses, apenas 4 meses, após anunciar o plano de emitir títulos verdes para projetos de energia renovável, a Nigéria, que é a maior economia da África Ocidental, agora debate se poderia entregar energia limpa a uma parcela maior dos seus 180 milhões de pessoas. Esses títulos verdes são documentos que comprovam que você gera uma energia ambientalmente correta. E por isso, geralmente, eu tenho uma redução dos impostos, eu tenho empresas que vão ser beneficiadas com esses títulos e vão ter preferências, por um exemplo, na aquisição e no recebimento de dinheiro internacional, de empresas e de governos que querem ajudar em projetos ambientalmente corretos. Então, vários títulos verdes
vão ser e já foram distribuídos, pensando em entregar mais energia limpa, sem grande quantidade de poluentes para a população local. Tá? Lembrando que, ainda assim, a Nigéria é um dos países que fazem parte da OPEP, da Organização Mundial dos Países Exportadores de Petróleo, junto lá com a Arábia Saudita, Emirados Árabes, até aqui perto do Brasil, eu tenho a Venezuela como participante da OPEP também, que tentam controlar o preço do petróleo no mercado internacional e vivem, na maior parte das vezes, do dinheiro que vem da exportação desse petróleo. Tá? E eles vêm ampliando o uso de energias renováveis, energia verde aqui. Tá? As autoridades nigerianas dizem que querem gerar até 1,2 megawatt de energia solar fora da rede. Então, ampliar a rede em mais de 1,2 megawatt. As famílias e as pequenas empresas da Nigéria atualmente gastam cerca de 21,8 bilhões de dólares por ano com geradores a diesel para gerar energia elétrica. Então, fora dessa rede de distribuição, a maior parte das pequenas empresas nigerianas e pessoas nigerianas, para ter acesso à energia elétrica, tem que recorrer a esses geradores movidos a óleo diesel. E o custo de fazer essa energia é muito alto. Então, só pensando nesse custo muito alto de gerar energia com esses geradores através do óleo diesel, já compensa eu migrar desse tipo de energia e instalar aqueles painéis com energia solar que dá para utilizar lá, porque o custo já é elevado, então eu não vou nem gastar a mais para poder fazer esses projetos. Eu vou gastar o mesmo tanto de dinheiro que eu já gasto. Tá? A onipresença dos pequenos geradores a diesel usados para suprir lacunas na energia fornecida pela rede já transforma os painéis solares que produzem os custos com combustíveis em opções econômicas viáveis. É tão caro gerar com esses geradores a diesel que já faz com que seja viável instalar essa energia moderna. Tá? Aumento do interesse. A Nigéria afirmou que deseja ampliar a contribuição de energias renováveis em sua matriz energética em 23% até 2025. Um quarto praticamente da energia veria dessas energias mais modernas aí. O interesse na energia solar aumentou com a importação de mais de 50 milhões de painéis, só 50 milhões de dólares em painéis fotovoltaicos. Olha de onde? Da China, só nos últimos 2 anos. Lembrando que a China produz hoje muitas coisas de alta tecnologia, tá? E no caso específico aqui, no caso do Corona, foi possível perceber que assim como eles fabricam a maior parte desses painéis de energia solar, eles também, por um exemplo, fabricam a maior parte dos respiradores do planeta. Então a demanda por respiradores aumentou no mundo, a hora que todo mundo foi procurar onde comprar respiradores, só na China, né? E as empresas chinesas que fabricavam respiradores não conseguiram fornecer e não conseguem fornecer o tanto de respiradores que foi necessário no mundo. Tá? Mesmo pagando antecipado, subiu extremamente o preço, virou aquela loucura toda, e ainda assim eu não tenho a condição de fabricar para todo mundo. Tá? Em janeiro, a Niger Delta Power Company assinou um contrato com a Azure Technologies para oferecer sistemas de energia para mais de 20 mil famílias rurais que não têm acesso à rede elétrica. Então, eu tenho aqui um contrato feito com uma grande empresa para fazer esses painéis, por exemplo, para essas famílias que ficam aí isoladas lá na Nigéria. Tá? Perguntas sobre o texto. A Nigéria tem economia baseada na produção de petróleo e busca diversificar sua fonte petrolífera para solar. Quais os motivos para realizar esses investimentos nessa energia nova? Para que eu tenho a maior parte do petróleo da África e, ao invés de queimar petróleo, penso nesses projetos modernos? Por que houve essa necessidade? Motivos básicos.
O texto traz para a gente que houve um crescimento industrial na Nigéria, um crescimento econômico na Nigéria, que fez com que fosse necessário eu ter mais energia elétrica, então eu preciso de novos projetos, e por que não, assim como o resto do mundo, começar a pensar em projetos modernos com energias verdes, alternativas, ambientalmente corretas e continuar vendendo meu petróleo, sem problema. Houve também a necessidade de atualizar o sistema energético para o próprio continente, para as pessoas dentro da própria Nigéria. Então, para chegar até alguns ambientes onde eu não tenho a rede, para não construir a rede toda, eu posso investir numa rede menor, com esses painéis fotovoltaicos, para atender famílias e comunidades, como esses 20 mil famílias ali, que estão isoladas em alguns pontos. Terceiro, o que é muito importante, por que os painéis de energia solar? Porque o país é um país tropical, com grande quantidade de insolação durante o ano, e não teria nenhum tipo de problema com captação da energia solar. Durante o ano todo, daria para produzir energia solar em grande quantidade. Daí a resposta da nossa A. Pergunta B. Bem fácil. Pergunta B. Aponte as vantagens ambientais decorrentes da mudança de exploração de uma fonte não renovável, como o carvão e o petróleo, para uma fonte renovável, como o uso aí do sol, como o uso do vento, como o uso da água. Quais são as vantagens ambientais de eu mudar esse tipo de energia? Bem tranquila essa daí de fazer. Porque aí a gente não esgota, né? Porque eles vão se renovar, então não esgota. Exato. Eu já tenho a preocupação que esses combustíveis vão se esgotar. Eu já estou precavendo que ele vai acabar no futuro e estou me antecipando. Então, eu estou gerando novas formas de gerar energia sem depender de carvão e petróleo que vão acabar porque não são renováveis. É uma situação. E também, como vai acabar, a tendência é que eles fiquem cada vez mais caros, né? Quanto menos tiver desses produtos, mais caros eles vão ficar. Então, é uma forma de eu não ter que lá no futuro pagar tão caro por petróleo. Aproveitando o raciocínio que você colocou, o petróleo sendo queimado para fazer energia elétrica, muita gente defende que é um absurdo. Tá? Eu queimar o petróleo para fazer calor e gerar energia elétrica fervendo água. É um negócio absurdo, porque o petróleo pode ser utilizado para muitas outras coisas. Ele é matéria-prima para plásticos, solventes, tintas, cosméticos. Então, eu uso para muita coisa. Eu poderia usar o petróleo, guardar esse petróleo para essas outras coisas, não para fazer energia elétrica, não para fazer calor, para queimar só ele. Então, tem quem defenda que é um desperdício gigantesco ficar queimando petróleo para fazer energia elétrica, e eu deveria mudar totalmente a matriz para essas coisas aqui, principalmente essas renováveis e não poluentes. Verdade. Falando em não poluente, uma outra vantagem é não poluentes, a vantagem é uma pergunta. Porque não é poluente, não vai afetar a camada de ozônio e tudo mais. E também, senhor, o petróleo queimado não vai criar gases poluentes. Exato. E também só vai poluir mais o ar. Então, tipo, não tem nenhuma coisa verde aí pra ajudar. Dessa forma, quando a gente falar da mudança que ele está falando aqui, do não renovável para o renovável, a não geração desses gases que vocês estão falando, que vão gerar uma série de problemas, aquecimento global, mudança do clima, poluição do ar, que pode chegar até as pessoas e causar um monte de problemas respiratórios, chuvas ácidas. Então, eu tenho a redução desses problemas. Então, a troca da queima dos produtos, no caso aí não renováveis, petróleo e carvão, por renováveis, é algo excelente no que tange ao melhoramento do ambiente, a salvaguardar o meio ambiente, a não ter a mudança climática, não ter o aquecimento global, diminuir esses problemas. Então, seria fantástico fazer isso, sim. Essa é uma das vantagens, como vocês estão dizendo. Tá? 3. O C. A Nigéria
é um país pertencente à Organização dos Países Exportadores de Petróleo, a OPEP. O que é essa organização e qual é o principal objetivo da OPEP? Quando pensar na OPEP, eu tenho a reunião de países, a reunião de vários países, para poder explorar o petróleo, para combinar como que eles vão explorar o petróleo, tá? O petróleo não é bem distribuído pelo mundo, ele é concentrado em algumas partes, e esses países se reuniram para poder, obviamente, controlar o preço do petróleo. Então, a OPEP é classificada aqui no nosso texto como um cartel, um grupo de países que tem o domínio, o monopólio da distribuição de um produto, no caso o petróleo, que é importante no mundo inteiro. E como ele tem o domínio da oferta desse produto, eles conseguem controlar o preço. Como eu consigo controlar o preço internacional do petróleo? Se a gente combina entre os países que produzem a quantidade de barris de petróleo que a gente vai oferecer, a gente consegue controlar o preço. Quando a gente não compete entre a gente e oferece muito produto, que faria com que o preço caísse, eu consigo manter o preço sempre elevado, sempre no padrão que nós queremos, tá? Se todo mundo passa a produzir demais e oferecer muito petróleo ao mesmo tempo e competir um país com o outro, resultado disso é o preço do barril cair o preço, ficar mais barato, tá? A concorrência entre eles. Então, eles tentam não competir entre eles e combinar para conseguir controlar o preço do petróleo, para que o barril fique sempre caro, tá? Então, é classificado aqui como um cartel, que tem o domínio do controle aí do petróleo, da exploração do petróleo. E o principal objetivo é controlar o preço do barril. Só um exemplo, para vocês entenderem como essa oferta de petróleo interfere no preço. Agora a gente está num momento de pandemia, em que houve uma retração econômica muito grande e que houve redução dos deslocamentos, né, de veículos, então redução do combustível consumido, menos óleo diesel, menos gasolina consumido, tá? Muitas indústrias pararam, né, deram férias, então eu tive uma redução drástica no consumo do petróleo. Como os países continuaram explorando muito petróleo e ofertando isso no mercado, passou a sobrar mercado de petróleo. Passou a sobrar petróleo no mercado internacional, tá? Dessa forma, o preço do barril despencou. Ele estava lá antes da pandemia em aproximadamente $60 por barril. Ele veio a $20 e num momento expressivo de crise, ele chegou a zero, chegou a não valer nada. Um barril de petróleo chegou a preços negativos, na verdade. A empresa pagava para retirar o petróleo de lá porque não havia espaço para armazenar mais petróleo que eles estavam extraindo, tá? Então, é só para vocês perceberem como é importante ter o controle da oferta do produto, que é o que eles tentam fazer aqui e controlar o preço, tá? Então, foi. Voltemos lá na página 27. João, é estranho. É bem estranho. Silenciei ele de novo. Então, voltando lá na 27. Atividade agropecuária. Agora a gente viu aqui os recursos naturais, minerais. Vamos falar um pouquinho mais da atividade agropecuária no continente africano, tá? Então, 4.3, a atividade agropecuária. Vamos lá. A atividade agropecuária é de fundamental importância, não só para as populações africanas, mas, obviamente, para as que exploram isso também, que são empresas multinacionais. Então, na África, a gente vai trabalhar com dois modelos básicos, que está falando aqui, dois tipos de agricultura. A comercial e a de subsistência. Lembrando que a cada uma ele vai classificar aqui para mim, tá? Quando a gente falou das multinacionais, interesses de outros países, exploração das melhores terras africanas, eu vou ter essa agricultura comercial aqui. O nome já fala
que é uma agricultura feita para o comércio. É uma agricultura feita para exportar, para vender mercadorias, tá? Então eu começo falando dela. Foi desenvolvida inicialmente pelo processo de colonização. Então a agricultura comercial foi implantada na África pelos colonizadores, tá? São os colonizadores que vão fazer primeiro essa agricultura em grande quantidade para poder exportar os produtos, tá? Caracterizado pelo uso da plantation, mesmo formato que foi utilizado aqui no Brasil. Melhores terras em grandes quantidades, então grandes fazendas, produzindo um tipo de produto só, então monocultora, com o objetivo de exportar a produção. Hoje em dia, usa-se muita máquina. No passado, aqui no Brasil, por um exemplo, a plantation usava mão de obra escrava ou grande quantidade de mão de obra barata, que a África ainda tem para oferecer em grandes quantidades. Mas hoje se utiliza muita máquina, mas a propriedade ainda é grande, são latifúndios, grandes fazendas, produzindo muitas vezes uma coisa só, com o objetivo de exportar essa produção, principalmente para países europeus. Então aqui a classificação. São grandes áreas, latifúndios, monocultores, mono de um, tá? Então, um tipo de produto só. E o objetivo final é a exportação, tá? Conta com grande utilização de maquinários e insumos. Essas propriedades rurais, grandes, recebem muita máquina e bastante tecnologia hoje para produzir o máximo possível. Por isso, eu tenho grande produtividade nessas áreas. Os principais produtos que são plantados aí é o que nós classificamos como produtos tropicais. Produtos que originalmente se adaptam bem a climas quentes e úmidos, que serão essas áreas utilizadas. E são produzidos no mundo inteiro em grandes proporções. Percebam que são os mesmos produtos que se produz aqui no Brasil em grandes proporções. Ó, cacau, café, amendoim, algodão, cana, chá. Então, ó, cana nós produzimos bastante também, algodão nós produzimos bastante, amendoim também, cacau, café. Então, os produtos se repetem. Mesmo tipo de clima que eu tenho na África, eu tenho no Brasil, mesmos tipos de produtos. E a gente compete, concorre no mercado internacional. Principalmente nas áreas de clima tropical ou equatorial, climas quentes e úmidos, na costa leste e oeste do continente. Principalmente aqui, ó, costa leste e costa oeste do continente. Eu tenho essa grande produtividade aí. Firmeza. Falamos da agricultura comercial. O outro tipo que existe também no continente africano é o que sempre existiu, que é a agricultura de subsistência. Vocês já aprenderam que a agricultura de subsistência, ou a pecuária de subsistência, é quando eu faço apenas para atender as minhas próprias necessidades. Então, geralmente é em estrutura pequenininha, de forma bastante simples, sem usar grande quantidade de recursos, nada de muito moderno. Por isso que eu falo que é de subsistência. Então tá aqui. Esse tipo de agricultura, voltado para as próprias necessidades, sendo cultivados produtos como coisas do dia a dia, da alimentação básica e tradicional da população ali, tá? Então tá aqui. Mandioca, milho, sorgo, inhame, batata, que são coisas que são consumidas pelos africanos no cotidiano e, por isso, tem a produção voltada para abastecer as próprias vilas, as pequenas cidades e os vilarejos, tá? É desenvolvida em pequenas propriedades, sem a utilização de muita tecnologia, óbvio, nem tem dinheiro para isso, nem muita máquina. E em vários momentos, de modo itinerante, se for em local mais pobre, mais seco, por um exemplo, eu não tenho como ficar plantando sempre no mesmo lugar, que perde a fertilidade, eu acabo migrando, né? Vou mudando onde tem mais umidade, onde o solo ainda está fértil, e é de modo itinerante. Grande utilização de pessoas com grande quantidade de mão de obra, toda a família ali empenhada em produzir, em plantar, em colher. Ainda dependem, no caso da agricultura de subsistência, das condições ambientais, dependem do clima, por um exemplo, para não haver a fome. Porque eles produzem, muitas vezes, na estação chuvosa, e a agricultura tem que ser suficiente para guardar grãos, para guardar alimento
que tem que durar muitas vezes o ano todo. Se eu tiver um ano que chove demais e eu perder parte da produção. Se eu tiver um ano que chove de menos e eu não produzo quase nada, eu posso ter problemas sérios que a quantidade de comida que eu vou conseguir armazenar não vai ser suficiente para consumir o ano todo. Então pode ser que chegue num período, antes de eu conseguir plantar de novo e colher de novo, que não haja alimento, que haja escassez de alimento, o que pode gerar um problema sério de fome, de desnutrição e de morte no continente africano, tá? Que é comum de acontecer. Não tenho dinheiro para poder comprar alimento de outras partes do mundo. Eu preciso produzir, tá? E aí, pensando nisso e deixando isso bastante claro e evidente aqui agora, deixa eu perguntar para vocês. Existe fome no mundo, principalmente no continente africano? Ou não? Não existe fome no mundo? Existe. Existe fome no mundo. Em todo mundo, né, senhor? Em todo o mundo, na maior parte dos países, algumas pessoas passam fome. No hemisfério sul é mais comum, nos países muito pobres é comum, no continente africano, infelizmente, é bastante comum existir a fome, né? E eu vou perguntar para vocês de novo. No Brasil tem fome também, tá? Só para eu tentar fazer um parâmetro de comparação. No Brasil tem fome porque falta comida? Não. Também acho que não falta comida. Comida a gente produz o suficiente para que todos se alimentassem, visto que a gente joga e desperdiça um monte de comida diariamente. A gente manda comida para o lixo o tempo todo. Então, por que mesmo tendo comida suficiente para alimentar todo mundo, eu tenho fome? Porque não tem as condições favoráveis. Eu não tenho a condição econômica favorável para comprar. Não é distribuído gratuitamente. Então, quando eu falar de fome no mundo, a maior parte das vezes não vai ser porque faltou comida. É porque falta o dinheiro para comprar a comida. Nem todo mundo pode pagar por essa comida. Só para ver esse contraponto, o Japão é um país que tem dificuldades para produzir agricultura por causa do espaço que é restrito. País montanhoso, com grandes dificuldades e não consegue produzir o suficiente para abastecer a própria população. Mas tem capital, dinheiro, suficiente para comprar dos países que produzem e alimentar as pessoas. E as pessoas têm dinheiro para comprar o alimento que quiser, tá? Mesmo que chegue caro para caramba, sei lá, eu vou comer picanha no Japão, eu tenho que ser rico, porque chega num preço muito alto lá, porque eles não têm um rebanho bovino grande, tem que importar da Austrália ou da Nova Zelândia, chega caro para eles consumirem. Só que eles têm dinheiro, a maior parte da população tem dinheiro. Então os quadros de fome são muito pequenos, mesmo não tendo alimento, tá? E em países como o Brasil, que produz muito alimento, sobra e exporta e vende para o mundo todo, quem não puder pagar por ele e não conseguir produzir, passa fome, tá? Então, a desigualdade do dinheiro, a falta da renda é o que gera a fome e não a falta do alimento. Não falta comida no mundo. Produz mais do que necessário para abastecer e alimentar todos no planeta e ainda assim eu tenho o problema da fome, tá? Depois agora, na página 28 e 29, eu tenho alguns países que foram destacados aqui e como é a agricultura em cada um deles. A gente vai ler bem rapidinho aqui e vai poder interpretar. O de vocês, se vocês deixarem aberto ao mesmo tempo a 28 e a 29, é mais fácil de poder visualizar, porque os quadrinhos muitas vezes vão de uma página para outra. Ele pegou aqui, ó, pedaço de cima, que é mais seco, pedaço central, aqui que é úmido, pegou a Costa do Marfim e a Etiópia, e pegou no sul aqui Moçambique e África do Sul como exemplos, nós poderíamos ver. Então eu vou no que dá para ir para mim aqui mais fácil, começando com a Costa do Marfim, ó, esse país pequenininho aqui no Golfo da Guiné. É um país que não tem problemas com a aridez, não é seco, é úmido, tão úmido que ó, a maior parte do território é composto de florestas, tem bastante agricultura, no caso deles, então a Costa do Marfim é uma agricultura grande. Destaque para produtos tropicais, ó, banana, café, algodão, coco, cacau e amendoim. É um dos maiores vendedores mundiais de cacau. É o que está destacado na foto aqui, ó, cultivo do cacau. Que o cacau
que é quebrado, né? Corta, tira a polpa aqui, jogo fora e aproveito só a semente do cacau que dá origem à matéria-prima do chocolate. E eles exportam isso daqui. O que não é floresta e nem agricultura aqui na parte mais úmida, eu tenho ainda a criação de gado, pastos e agricultura aqui destaque para o algodão e para o amendoim, na parte superior aqui. Tá? Beleza? Costa do Marfim, não tem grandes problemas não. Vou para de baixo aqui. República Democrática do Congo, país gigante aqui na parte central, faixa equatorial, muito quente, muito úmido. Tão quente e tão úmido, que a maior parte do território deles é composto de floresta. Uma floresta muito parecida com a floresta amazônica. Tem possibilidade agrícola de produzir o que quiser. Geralmente, produtos tropicais também. Tabaco, café, algodão, chá, cana. São distribuídos geralmente perto dos rios. Então tem grande produção agrícola também, porque as condições são favoráveis. Ele está dando destaque aqui para o cultivo da mandioca, que é cultivado em sociedades assim, simplesinhas, que é aquela de subsistência que nós falamos. Isso aqui geralmente não é para exportação, é para o próprio consumo local. Tá? É da alimentação básica da população. Vou aproveitar aqui a África do Sul, aqui embaixo. Olhando a África do Sul, eu tenho alguns pedacinhos de terras improdutivas, porque eu estou perto aqui do deserto da Namíbia, então aqui é bastante seco. Onde não tiver improdutivo, tem criação de rebanhos de animais, geralmente extensivo, e o algodão, que necessita de menos água, sendo cultivado. Nas bordinhas aqui eu tenho muita produção e bastante variada, de um monte de tipo de produtos. Chama atenção aqui as uvas, como é clima mediterrâneo, eles conseguem produzir uva, frutas cítricas. E aí são alguns dos maiores produtores de vinho do planeta é a África do Sul. Então, se vocês forem em algumas gôndolas de mercado, vai ter vinho sul-africano sendo vendido, inclusive aqui no Brasil, por causa desse cultivo da uva aqui. Tá? Então, não tem muitos problemas também, não. Agora eu vou subir e vou voltar aqui na Argélia. A Argélia tem problemas seríssimos. A maior parte do território está no deserto do Saara. Só sobra essa partinha de cima aqui, de clima mediterrâneo. Então percebam que só nessa faixinha de clima mediterrâneo que eu tenho a maior parte da produção agrícola. Tudo se acumula lá. Agricultura, pecuária, tudo eu tenho nessa parte de cima. A parte maior do país é o que ele chama aqui de clima seco e árido, desértico, e vai ser terra improdutiva. Não vai dar para produzir praticamente nada nessas terras aí, nessas áreas. Destaque para as tamareiras. Então, onde eu tiver os oásis, um pouquinho de água, ou nas proximidades onde eu tenho água, muitas vezes eu tenho o cultivo da tâmara nesses lugares aqui. Falando em tâmara, ele coloca a imagem aqui do tiozinho cultivando e, no caso aqui, explorando a tâmara. Sobe lá no pezinho, é parecido com um coqueiro, né? A tâmara, e ele está recolhendo aqui, colhendo tâmaras. Egito, vai estar aqui embaixo, o roxinho. Esse cara aqui é o Egito. Percebam que a maior parte do território é improdutivo, não dá para produzir nada, também é deserto, tâmaras também se espalhando por aqui. Porém, no Vale do Nilo, e aqui nos afluentes do Nilo e chegando aqui na desembocadura do Rio Nilo, no delta do Nilo, que se abre em 400 quilômetros aqui, eu tenho uma produção enorme, tá? Destaque aqui para a cana, ele está me dando um monte de locais de produção de cana, e também do algodão, que são cultivados aqui há muito tempo, tanto a cana quanto o algodão. Aqui é a imagem do cultivo de cana, ainda feito manualmente. Aqui no Brasil, por exemplo, ele é totalmente mecanizado já, mas lá vai implementando também cada vez mais máquinas nesse trabalho, utilizando menos pessoas. Então, no Vale do Nilo é a concentração maior. Tá? Esse daqui, quem era? Deixa eu ver aqui no mapa. Esse daqui é o Moçambique, que é o último aqui que eu tenho que falar. Então, em Moçambique, eu tenho uma área que é mais úmida. Percebam, até tem uma extensão de floresta considerável em Moçambique, uma área de pasto grande, diferente de outros lugares. Aqui eu tenho a criação de gado bovino, trazido pelo português, pelo europeu, introduzido lá.
é quente e úmido, então tem bastante pastagem boa. E áreas de agricultura, que predominam também os produtos tropicais, o milho, tabaco, coco, cana, chá e algodão. Então, geralmente, os produtos tropicais predominando. A forma de cultivo, ele destaca uma forma bastante rudimentar. Aqui a plantação de arroz em áreas encharcadas, tá? Nas áreas mais úmidas, feita toda manualmente. Vai ser comum eu observar condições como essa aqui, ó, de crianças executando o trabalho, não frequentando a escola. Infelizmente, uma realidade grande em parte desses países africanos, tá? E aqui a gente vai falar de um projeto ambiental, que é o ProSavana, que vai ser implementado, seria implementado no continente africano, tá? Nesse projeto, eu tenho uma parceria, ou teria uma parceria, entre o Brasil, o Japão e Moçambique, para fazer produção agrícola em mais de 700 mil hectares dentro de Moçambique, tá? Aqui tem duas coisas sendo discutidas. Primeiro, a modernização da agricultura moçambicana. Um projeto que seria tecnicamente desenvolvido pelo Brasil e patrocinado economicamente pelo Japão nessa parceria, e os moçambicanos receberiam instalação de novas ferrovias, rodovias, energia elétrica, muita produção com muita máquina. Seria igual à produção de grãos no centro-oeste brasileiro, mais ou menos como aconteceu no Mato Grosso do Sul, no passado. Então, a intenção era ter um aumento da produtividade, eles falam em segurança alimentar, para não faltar comida, e uma dinamização da economia moçambicana com esse projeto. Geraria dinheiro. A crítica é principalmente que esse projeto, num local conhecido como Corredor de Nacala, um espaço ali, desabrigaria os camponeses. Então, eles acabariam sendo expulsos dessas terras, que eles já ocupam há tanto tempo, para poder implantar o projeto, e eles seriam colocados nas áreas marginais, tá? Então, aqui eu tenho toda essa discussão, que eu vou passar para vocês já. Esse daqui seria o Corredor de Nacala, tá? A partir do Porto de Nacala, que seria totalmente reformado, modernizado, na proposta original, tá? E fora isso, existe uma outra parceria do governo moçambicano com os japoneses, que seria para explorar uma reserva enorme de gás natural no rio Rovuma, que vai fazer com que o Moçambique seja um dos maiores produtores mundiais de gás natural. E para a economia do país, seria muito bom. Como eles não têm capacidade econômica e técnica para explorar esse gás, fizeram parceria aqui com o governo japonês, que faz uma parceria com outras empresas do mundo, como a Anadarko, que é a estadunidense, e a Eni, que é italiana, para poder explorar esse gás lá. O texto faz uma crítica contundente sobre dívidas escondidas lá em Moçambique. Os governantes, agindo de corrupção, esconderam dívidas, fizeram empréstimos sem fazer a comunicação oficial para a população, sem descrever esses gastos do governo. Então, um problema seríssimo que aumentou muito a dívida do país, a dívida externa do país, tá? Esconderam da população que as empresas estatais não estavam dando lucro, que estavam dando prejuízo. Então, essa corrupção é um dos destaques aqui que colocou Moçambique em uma crise política, por causa da corrupção, e uma crise militar e econômica também, juntando um monte de dívidas, tá? Eu falei rapidinho do projeto aqui, do ProSavana, porque eu vou passar um videozinho de 5 minutos que mostra esse projeto e mostra o porquê ele não deu certo. A reportagem aqui de vocês, que está na apostila, ela é de 2017. Ela é de 2017 e foi acessada em janeiro de 2018. Mas a reportagem é 2017, aqui 2016, tá? E o que eu peguei agora é de 2019, então final de 2018, e mostra um pouco melhor essa situação, como estaria hoje essa condição, tá? Eu vou projetar para vocês o videozinho. É uma reportagem, um videozinho feito pelo Le Monde, tá? Le Monde Brasil, e vai mostrar um pouquinho de
como era o projeto e por que ele não deu certo, tá? Peraí, tá sem som? Deixa eu voltar aqui então e compartilhar o som com vocês. Vocês não vão entender. Agora vai, compartilhei o som do computador com vocês agora. Ele mostra os pontos em que se concentram a maior quantidade de negócios firmados para aquisição de grandes propriedades agrícolas no mundo. As manchas laranjas são as regiões onde mais terras foram vendidas para a produção, e não é difícil perceber qual continente está na mira dos grandes investidores. Desde 2008, uma grande corrida pela obtenção de propriedades agrícolas vem acontecendo no Hemisfério Sul, particularmente na África subsaariana. Com a crise mundial de alimentos, que dobrou o preço de produtos básicos, a aquisição de áreas de cultivo para a produção em grande escala vem seduzindo investidores de todo o mundo. Na África, essa demanda global ganhou forma no maior projeto agroindustrial do continente, batizado de ProSavana. Resultado de uma cooperação triangular entre Brasil, Moçambique e Japão, o ProSavana busca introduzir explorações agrícolas comerciais nesta área de Moçambique, conhecida como o Corredor de Nacala. O projeto foi concebido em 2009, em reuniões privadas entre o ex-presidente Lula e o então primeiro-ministro japonês Taro Aso. A ideia era reproduzir uma experiência lendária ocorrida no Brasil entre os anos 70 e 90, a ocupação agrícola do Mato Grosso, que transformou o Cerrado brasileiro em um dos mais importantes polos de produção agrícola do mundo. Na época, engenheiros japoneses e o importante financiamento de Tóquio auxiliavam na criação do que viria a ser a principal zona de exportação de soja do planeta. Foi assim que se inspirou a cooperação triangular do ProSavana, um projeto com o objetivo de desenvolver o norte de Moçambique com tecnologias brasileiras, confiando às empresas japonesas a comercialização dos produtos, principalmente nos mercados asiáticos. Não é preciso dizer que a ideia animou o setor agrícola. Em uma entrevista para a Folha de São Paulo em 2011, o presidente da Associação Mato Grossense dos Produtores de Algodão expressava seu entusiasmo com o projeto, já que, abre aspas, Moçambique é um Mato Grosso no meio da África, com terra de graça, sem tanto impedimento ambiental e frete muito mais barato para a China. Talvez um dos melhores exemplos para entender o ProSavana esteja na cidade de Gurué, no norte do país. Entre 2012 e 2015, camponeses que viviam em pequenas comunidades rurais no distrito foram obrigados a sair de suas terras após um forte assédio governamental. Como recompensa, os agricultores receberam valores que giravam em torno de 6 mil meticais, o que equivale a aproximadamente R$ 530. Ainda que o ocorrido não tivesse envolvimento direto com o ProSavana, a importância de Gurué está na sua localização geográfica, também nas proximidades do Corredor de Nacala. O local é estratégico. Uma ferrovia construída pela Vale do Rio Doce atravessa o continente, ligando a fronteira com o Malawi, no noroeste, ao porto de Nacala, na costa do país. Isso faz de Nacala um dos mais importantes corredores logísticos da África e ajuda a entender o interesse na região. Com as famílias desapropriadas em Gurué, o governo concedeu as terras para a Agromos, uma sociedade comercial que une grupos portugueses, brasileiros e moçambicanos. Desfechos como esse se replicam por Moçambique. Alguns anos antes da chegada da multinacional no povoado, o então ministro da Agricultura do país, José Pacheco, alimentava uma campanha para atrair investidores do exterior e desenvolver a agricultura local. Era nesse contexto que o ProSavana foi gestado, um programa que pretendia articular os interesses do governo moçambicano de aumentar a produtividade da região com a corrida dos investidores para a obtenção de terras a baixo custo no Hemisfério Sul.
No entanto, uma inesperada reação fez com que os planos de desenvolvimento da região norte de Moçambique não saíssem como esperado. Atentos às movimentações que ocorriam no país, organizações moçambicanas e movimentos de camponeses passaram a se mobilizar contra a articulação transnacional que se apropriava do corredor de Nacala. Uma das ações foi a mobilização de uma caravana ao interior do Brasil, com o objetivo de entender o projeto de desenvolvimento agrícola feito 30 anos antes e que inspirava o plano de desenvolvimento do ProSavana. Vicente Adriano, da União Nacional de Camponeses, foi um dos que participou da expedição e ficou preocupado com o que viu. Neste todo o percurso que já percorremos até então, uns 10 quilômetros, não encontramos comunidade alguma, não encontramos famílias a produzir e não encontramos outras culturas. É um contraste apenas da cana e soja, são milhares de hectares, impossíveis daquilo de mensurar, é difícil medir isso. É tão impressionante, mas ao mesmo tempo preocupante com a questão do ProSavana que vai acontecer na região norte. No plano diretor do ProSavana, um documento elaborado pela GV Agro e por escritórios japoneses, as inquietações dos movimentos camponeses se confirmam. Nele se fala em empurrar os agricultores das práticas tradicionais de cultivo e de gestão das terras para práticas agrícolas intensivas, baseadas em sementes comerciais, insumos químicos e títulos fundiários privados. Com clareza das reais intenções do projeto, as mobilizações locais que se iniciaram em Moçambique e na caravana para o Brasil foram ecoando pelo mundo. 23 organizações moçambicanas escreveram uma carta aberta para os governos japonês, brasileiro e de Moçambique, denunciando a ausência total de um debate público amplo, transparente e democrático sobre o tema. Outras 40 organizações internacionais coassinaram o documento, engrossando o caldo de protestos contra o programa. Pressionados e sob a sombra de um novo colonialismo agrário, os japoneses começaram a criar dúvidas sobre a pertinência do ProSavana. E do outro lado do mundo, os empresários brasileiros anunciaram que não estavam mais interessados em investir na região. Assim, o casamento entre as três nações, lançado oficialmente 10 anos antes, naufragou. O ProSavana havia sido congelado. Mas ainda que a paralisação tenha sido uma grande vitória para os camponeses, agricultores locais seguem atentos à especulação na região. A África detém cerca de 1/4 da área propícia para a agricultura no mundo, e também as terras mais desvalorizadas. É verdade que boa parte do potencial agrícola do continente não é totalmente aproveitado, e cedo ou tarde investimentos no aumento da produtividade vão chegar na região. Resta saber a quais interesses eles vão atender. Então, vamos lá, mostrou para a savana para vocês viram que não deu certo, né? Diante da luta local das pessoas que viam ali só um formato de exploração do continente, no caso ali do norte de Moçambique, e as populações locais sendo prejudicadas. Percebeu-se que a principal ideia seria fazer muito dinheiro, mas sem a participação das pessoas locais, ou até prejudicando as pessoas lá. E aí eu vou para as questões aqui do ProSavana, do texto e do que vocês viram. Vamos lá. Ô, Sir, rapidão, só deixa eu grifar aqui. Pode. Ah, do texto? O texto, como ele é antigo, né, eu precisei do vídeo para poder atualizar que não deu certo. O texto não fala que não deu certo. Fala só como seria, onde seria implantado, quais seriam as obras, que nem vai sair do papel agora, porque não deu certo. Tudo voltou para trás. Aí. Oi. Sim. Será que você pode depois voltar para a página 30 e só para eu grifar? Porque só ficou faltando essa parte do texto. Porque a da página 31 eu já grifei tudo. Está aí. É triste que não deu certo, né? Depende do ponto de vista. Podia dar mais É o que eu vou perguntar para vocês daqui a pouco. Como você já introduziu isso, vamos discutir então. A intenção era modernizar a agricultura lá. Então, se eu levar só no raciocínio econômico, verdade, eles receberiam muito investimento,
que viria do Japão e do Brasil. Eles passariam a produzir muito e iam exportar essa mercadoria, iam dinamizar a economia, reformar o porto, construir estrada, construir mais linhas de ferro, produzir energia elétrica, distribuir em todo o corredor de Nacala, todo naquele pedaço ali, o projeto era para fazer isso. Então, pensando economicamente, de fato, uma pena que não deu certo. Uma pena que os japoneses desistiram por causa das críticas e os brasileiros perderam o interesse também, porque não ia vir mais o dinheiro do Japão, então esquece. Já, o dinheiro seria dinheiro do Japão que queria patrocinar tudo isso daí, né? Por outro lado, a crítica era, primeiro, deixa eu fazer uma pergunta para você. A grande produção de soja no Mato Grosso do Brasil é boa ou é ruim? Eu acho que seria ruim, senhor. Produzir muita soja, exportar e vender é ruim? Eu acho que Tem os seus prós e contras. Por exemplo, você tem o pró de exportação de um grande produto sendo exportado, mas também o contra é que só vai ser aquele produto, não tem outro produto com mais diversidade. Eu tenho que olhar os dois lados como vocês estão colocando. O lado bom, e não tem como não admitir, é a parte econômica. De fato, gerou desenvolvimento aqui no Brasil, que é na nossa savana, que é o nosso cerrado, e iria gerar lá também, na savana deles, que é o pró-savana, que é o cerrado igual ao nosso, só que lá em Moçambique. Economicamente ia ser bom. Para o Brasil, é muito bom que o Mato Grosso do Sul sejam grandes produtores de soja, criadores de gado, e que a gente exporte esses produtos que vem dinheiro, gera renda, gera riqueza. O problema é o problema ambiental. O cerrado brasileiro foi quase 100% destruído nesses projetos, na implantação da soja. Então, ambientalmente é um desastre. No caso de lá, assim como no caso daqui, a maior parte da população, no caso daqui, o Mato Grosso era pouquíssimo habitado, então não teve essa discussão com as comunidades locais. Lá tem muita gente que mora nesse local. As comunidades locais não têm vantagem nenhuma. Os grandes fazendeiros, aqueles que têm muita terra, é que adquirem muito dinheiro com isso e enriquecem com isso. Então, a discussão é essa. E, infelizmente, não dá para conciliar uma coisa e outra ao mesmo tempo. Ou eu faço essa dinamização econômica, produzo muito, vendo, e aí melhora, gera emprego, gera riqueza, ou eu preservo o meio ambiente. Aí eu não faço nada, deixo quietinho como está, e eu tenho a preservação dos costumes tradicionais lá na África, por um exemplo, das sociedades tradicionais e da savana que vai ficar intocada. E daí a discussão, é bom, é ruim, foi bom, foi ruim? O que faltou para dar certo na fala deles aí não é nem o problema ambiental. E o problema ambiental eles passariam por cima, desmatariam sem problema. Era só ter envolvido a população tradicional. Então, se tivesse ali no projeto o participante local, as comunidades locais sendo inseridas, teria dado certo. Como não foi inserido, deu tudo errado. E agora, o que vocês acham? Bom ou ruim? Senhor, novamente, tem os seus prós e contras. O bom é que você conseguiu, igual você falou, você conseguiu salvar as comunidades que tinham lá a cultura, mas o ruim é que não melhorou, mas também nem piorou a situação, continuou a mesma coisa, sem nenhuma mudança. Ficou do jeito que estava. É exatamente aí, esses prós e contras que eu tenho que pesar. Se eu pensar economicamente, o projeto seria bom. Se eu pensar em modernizar, seria bom. Se eu pensar nisso, de fato, seria excelente. Aí, se eu pensar em desmatamento, a parte ambiental e tudo, ele seria ruim. Se eu pensar só na comunidade que é a local lá, que não é o governo, que não é o grande fazendeiro, é ruim, que ia tirar ele da terra dele lá e ia explorar ele e colocar ele para o lado, sem dar recompensa nenhuma. E é difícil chegar aqui a conclusões, tá? É sempre difícil, sempre terrível. É igual falar na criação de gado e plantação de soja hoje na Amazônia brasileira. Gera dinheiro? Gera. Para criar gado lá, gera emprego e gera renda? Gera. Desmata a floresta? Desmata. E aí, é bom ou ruim? Esse é o problema que a gente está falando. Tem os dois pontos sempre para ser analisados, tá? Primeira pergunta aí.
quais os interesses do Brasil, Japão e Moçambique na implementação do projeto ProSavana? Quais eram, né? Quais seriam, que não deu certo? Seria desenvolvimento e modernização da produção agrícola lá no norte do Moçambique. Essa era a ideia inicial, essa era a intenção. Modernizar a agricultura, desenvolver a agricultura ali com muita máquina, muito investimento, com grande produção. Não vai rolar mais. Aí, cite as principais obras de infraestrutura que seriam implementadas, não vão ser mais também, e aponte o recurso estratégico que foi descoberto ali. Vamos lá. O que seria feito? Toda a parte de transporte no corredor de Nacala ia ser melhorada. Construção de uma ferrovia, ampliação do porto, que era para exportar as coisas que seriam produzidas. Então, o porto de Nacala ia ser reformado. Novas estradas para poder escoar a produção que ia ser feita ali. E geração de energia elétrica. Estava entre as propostas de melhorias que iam acontecer naquela região. Não vai mais. O recurso energético do texto que eu comentei com vocês é que tem muito gás natural que foi descoberto, então uma reserva enorme de gás natural na bacia do rio Rovuma. E aí teria o projeto lá dos japoneses, italianos e estadunidenses de explorar esse gás. Esse daqui vai sair do papel. Esse daqui não depende, né, da população local adotar, não é um projeto, é só perfurar, tirar o gás e vender. Esse daqui vai sair do papel sim, esse vai dar certo. Tá? A maior parte do lucro fica com as empresas, né, que fazem a exploração, empresas japonesas, italianas e estadunidenses, mas o governo local fica com parte da renda da exploração desse gás aí. Eles querem muito. Tá? Explique resumidamente os diferentes pontos de vista de acordo com a reportagem. Tem 2 pontos de vista no texto, e é o que nós colocamos aqui. Na época, Brasil, Moçambique e Japão, o governo desses países eram favoráveis, porque a implementação do projeto melhoraria muito ali a produção, a modernização. Então, os governos eram favoráveis. Esse era o primeiro ponto de vista, porque ia modernizar e ia produzir muito na região. E a parte contrária disso é que era uma parte da sociedade, das pessoas, e algumas ONGs eram contrárias, porque esse projeto não ajudaria os agricultores de lá. Então tinha a denúncia até que as melhores terras ficariam para o projeto e os camponeses que viviam nessas áreas iam ser expulsos para a área periférica, para o entorno. Aqui os 2 pontos de vista. E no final do texto, na D, apresentava problemas em Moçambique, e lá no finalzinho falava que Moçambique tinha problemas políticos, com corrupção, militares, de manter a paz, e econômicos, com um monte de dívida que cresceu, e eles estavam escondendo, pegou um monte de empréstimos, sem falar muito bem para onde ia esse dinheiro. Olha, se eu trocar o nome para o Brasil, até parece igual. Mesmos problemas. Dívidas das estatais eram escondidas. Senhor, Fala. você pode voltar na B? Deixa eu ver se dá para a B e a D ao mesmo tempo. Dá não. Mas eu já subo lá. Beleza, tranquilo. Aí a B.
tá, entendi. Bora continuar? Terminar esse negócio? Sequência aqui, pessoal. 4.4, investimentos nos países africanos. Tá? Hoje, o continente africano passa a ser um local que recebe investimentos, que vem de outras partes do mundo, para as mais variadas coisas. Algumas coisas são óbvias, tá? O país tem grande quantidade de recursos naturais que podem ser explorados. Indústrias, empresas que exploram esses recursos vão ir para lá explorar. Petróleo, tem muito petróleo no continente. Os países que têm petróleo e não têm a capacidade de explorar, extrair e vender, empresas de outras partes do mundo vão lá fazer, tá? Se vocês pegarem na Nigéria, por um exemplo, tem até a Petrobras atuando lá. Tem a Shell atuando lá. Tem várias empresas de um monte de parte do mundo explorando o petróleo nigeriano e vendendo para o resto do mundo, e a Nigéria fica com parte desses resultados, tá? E aqui ele fala aqui, por um exemplo, sobre esses investimentos, algumas parcerias com outros países e empresas, a presença de um monte de multinacionais explorando esses recursos por lá, tá? Além disso, ainda tem a ONU com um monte de militares no continente para tentar dar estabilidade ao continente africano. Na África, ainda tem um monte de conflitos. A Nigéria, que eu estou falando para vocês aqui, que é a principal potência econômica, por exemplo, tem um problema com um grupo terrorista que atua dentro da própria Nigéria, que é o Boko Haram. Tá? Então, não consegue combater o grupo terrorista dentro do próprio território, e a ONU, por exemplo, tenta ir lá com soldados cedidos pelas principais potências do mundo, tá? Soldados estadunidenses, soldados franceses, soldados ingleses e soldados chineses, que vai ser o tópico do dever de casa já já, atuando no continente para tentar dar estabilidade, para tentar manter a ordem dentro do continente africano. Tá? A China, hoje, é o país que mais investe no continente africano. É o país que mais explora o continente africano. Vocês perceberam no texto que nós lemos lá no começo, que falava de energia solar, de onde eles compraram 50 milhões de dólares em células fotovoltaicas, painéis fotovoltaicos, né? Compraram da China. Então, a China tem grande interesse nas riquezas do continente, dos recursos minerais, e também de ter a África como seu cliente, para poder vender produtos para os países africanos. Algumas multinacionais que atuam lá são citadas aqui, ó, só para ter noção. BHP Billiton é uma das maiores empresas do mundo na exploração de recursos minerais, e inclusive atua aqui no Brasil. Na região ali de Minas Gerais, a BHP Billiton tem extrativismo de ferro, por um exemplo. Anglo-American, que é do Reino Unido e de Luxemburgo, também de mineração, tá? Inclusive aqui, ó, de diamantes, por um exemplo. A África do Sul vai ter 3 citações aqui de grandes empresas sul-africanas. É o único país sul-africano que tem um desenvolvimento industrial maior e tem multinacionais, ó, grandes empresas sul-africanas, atuando em outros países da África. No caso aqui tem a Sasol, que é de química e energia. Tem ainda a Naspers, que é de internet, principalmente. E também a MTN Group, que faz operadora móvel, telefonia, explorando também o continente africano ali, pela proximidade. Cita aqui um banco do Reino Unido, Standard Bank, e também a Richemont, que vende produtos e artigos de luxo, e é da Suíça, que vende lá para quem tem muita grana entre os pobres. Eu tenho alguns ricos. Há diversas organizações que ainda atuam lá. Aqui ele cita o Banco Mundial. Nós falamos de empréstimos. O Banco Mundial, através do BIRD, que é o Banco de Reconstrução e Desenvolvimento, e do AID, que é a Associação Internacional de Desenvolvimento, emprestam dinheiro para países de renda média e baixa. A maior parte dos países africanos se enquadra aí, renda média e renda baixa. Os juros são menores do que os outros empréstimos, por exemplo, do FMI, que empresta dinheiro para o Brasil, juros pequenos,
e os prazos são maiores. Então, o tempo todo, eu dou aos governos africanos a possibilidade de contrair grandes empréstimos para pagar num tempo muito longo e com juros baixos. E muitos pegam muito dinheiro e ficam endividados por décadas e décadas e décadas e muitas vezes não resolvem os seus problemas. Pega dinheiro, tem que pagar, por mais que seja a longo prazo ou com juros baixos, você tem que devolver o dinheiro, né? E eles investem esse dinheiro ou gastam mal esse dinheiro e ficam endividados por muitas décadas sem conseguir progredir, tá? Então, esse é um problema ainda que existe no continente. Vocês vão anotar aí, por favor, tarefa 12, da China para a África, dinheiro e capacetes azuis. É o dever de casa para a semana que vem. Então, na semana que vem, a primeira coisa que eu farei vai ser corrigir esse dever de casa que eu estou passando para vocês, que é a tarefa 12. Vai estar lá na página 74. É simplesinho, rapidinho de fazer, igual eu fiz com vocês o da Nigéria. Esse também não é de demorado, não. Tem um pequeno texto e depois a conclusão. E para eu findar hoje, eu preciso fazer a página 33 e a 34, que das 5 questões que estão dispostas para a execução dessa semana, a última delas, a 5ª questão, fala da população africana. Então eu tenho que fazer essa página 34 e 35, que é basicamente a leitura do mapa, da tabela. Mais nada, ó, rapidinho. Então, ali nós falamos até agora de economia. A partir do módulo 4, nós vamos falar da população e da geopolítica africana. Então, iniciando pela composição de população. O primeiro problema que eu tenho no continente africano para falar de população é que, como parte dos países é extremamente pobre e não tem uma boa organização para contabilizar as pessoas, para fazer censo, e não tem esse controle, eu não tenho certeza absoluta da quantidade de africanos, da quantidade de pessoas no continente, tá? Então eu tenho uma estimativa. Acreditamos que tenha hoje mais ou menos 1 bilhão e 200 milhões de pessoas vivendo no continente africano. Mais de 1 bilhão de habitantes no continente, tá? O que faz com que eu pense que essa população cresceu bastante em tempos recentes, e a gente discute isso já já. Onde eles estão? Onde eu tenho maiores e menores concentrações dessa população africana, tá? Eu vou convidar vocês para olhar o mapa comigo, depois a gente volta e destaca aqui. Ó, o mapa, ele traz um progresso de cores com quantitativos. Então, as cores mais claras, os tons mais pastéis aqui, significam populações menores, menor concentração de população. Ele está trabalhando com densidade populacional, então faz o cálculo da área pela quantidade de pessoas e ele faz um dado em pessoas por quilômetro quadrado, tá? Então, ó, áreas que têm menos pessoas, menos povoadas, entre 1 e 5 pessoas por quilômetro quadrado. Essa área aqui, que vocês vão lembrar que é a área do deserto do Saara. Essa área de baixo, que vocês vão lembrar que é o deserto do Kalahari. Então, 2 áreas de deserto. E essa área no centro aqui, perto da linha do Equador, é uma área de floresta. Então, deserto do Saara, deserto do Kalahari e a floresta aqui do Congo vai fazer com que eu tenha menos pessoas vivendo, porque é mais difícil viver aí, obviamente, no deserto ou no meio da floresta. É mais difícil de ocupar. Conforme vai progredindo a cor, ó, na paleta de cores aqui, o quantitativo de pessoas é maior. Onde eu encontro as cores mais escuras, que mostram maior concentração de pessoas? Aqui em cima, ó, eu tenho uma quantidade maior de pessoas, no que nós chamamos na semana passada de Magrebe. Na área do Magrebe, principalmente perto do litoral, ó, perto do mar Mediterrâneo, a concentração de pessoas é maior. Esse pedacinho aqui, ó, vai ser o Rio Nilo, principalmente no seu pedaço que corta o Egito, ó, vai ter uma concentração grande de pessoas, inclusive com 2 cidades bem grandes aqui, ó. Cidade do Cairo e cidade de Alexandria, que são as 2 maiores cidades egípcias em quantidade de pessoas. A cidade do Cairo, pelo tamanho do círculo, vai ser o maior círculo do Ábaco aqui, ó, de grandes aglomerações urbanas em milhões de pessoas. Vai ter aproximadamente 11 milhões de pessoas aqui na cidade do Cairo.
É uma das maiores cidades do continente africano em quantidade de pessoas. Outra área que eu tenho também grande concentração populacional é esse pedaço aqui, ó, que está mais escuro. E basicamente eu estou aqui no Golfo da Guiné. Então, quando lembrar do Golfo da Guiné, próximo do litoral principalmente, eu vou lembrar também dessa grande concentração de pessoas, principalmente essa cidade aqui maior, que é a cidade de Lagos, na Nigéria, vai ser a cidade mais populosa do entorno aqui. Também aproximadamente 11 milhões de pessoas. Aqui embaixo tem Kinshasa, que também é grande, tá? Esse pedaço mais escuro aqui, vocês vão lembrar que a gente chamou de Vale do Rift. Então, aquela parte do Vale do Rift, onde está quebrando aqui, ó, perto dos grandes lagos, como o Lago Vitória, eu também tenho uma concentração populacional maior. Então, se fosse para fazer uma síntese assim, os lugares que eu tenho maior concentração de pessoas, Maghreb, Golfo da Guiné, aqui, e o Vale do Rift, o Rift Valley. As áreas que eu tenho maior concentração mesmo de pessoas. Né? Olhei, belezinha, interpretei, e eu vou aqui então. A África subsaariana, aqui do deserto para baixo, é a região com maior concentração populacional, verdade. Grandes áreas vazias do deserto são onde se encontra a menor população. É óbvio também que os dois desertos seria onde eu encontraria menor quantidade de pessoas. E essa mancha aqui, no meio da floresta do Congo, também ia ter menos pessoas. Aqui fica bem óbvio. Olhando a tabela, tá? Aqui a tabela, ela traz população mundial em 1.000 pessoas, traz mundo a partir de 1965 e uma projeção até 2050, dividido em continente africano, asiático, europeu. Como é uma planilha nossa aqui, ele pegou a América e dividiu em pedaços, não deixou num continente só. Caribe, parte das ilhas, América Central, parte istmica dos países que estão ligados ao continente, América do Sul, somos nós, por exemplo, e América do Norte, Canadá, Estados Unidos e México. E separou a Oceania, que é o menorzinho aqui em população. A hora que eu olho esses dados, eu consigo perceber algumas coisas. Por um exemplo, população mundial. Em 1965, no mundo eu tinha pouco mais de 3 bilhões de pessoas. Em 1980, eu fui para 4,4 bilhões. No ano 2000, eu tinha 6 bilhões de pessoas. Em 2020, eu tenho aproximadamente 7,6 bilhões de pessoas. E a projeção para 2050 é que eu chegue a 9 bilhões de pessoas. Então, existe ainda um crescimento. Ele é lento. A partir do ano 2000, ele é bem lento, ó, até chegar nos 9 bilhões de habitantes. Olha o continente africano para conseguir comparar. Dá uma olhada. Eu tenho, em 1965, tá, uma quantidade de pessoas de 322 milhões de habitantes. Em 1980 eu fui para 482. Tá? Ano 2000 eu cheguei em 820 milhões de pessoas aqui no continente africano. Olha só, de 865 até o ano 2000, saiu de 320 para quase 820. A população praticamente triplica. Continua crescendo rápido. Ó, ano 2000 já são mais de 1 bilhão e 200 milhões de pessoas. E a tendência em 2050 é chegar a quase 2 bilhões de pessoas no continente. Diga. Mas com essa tabela de 2020, rebaixou bastante, né? Baixou a quantidade de pessoas? É, ou não? Por causa do vírus, você fala? É. Eu tenho quantos mil mortos hoje pelo Covid? Eu já não sei. É bastante. Eu não tenho ainda 1 6 milhão milhões. de mortos. Quanto? 6 milhões. 6 milhões? O quê, menino? Não é isso tudo, não? Tá escrito Tem no nem- site. 6 milhões de mortos? 6 milhões Sim. de infectados. Eu acho que é 6 milhões de 5 milhões. infectados ou 6 De milhões de mortos? infectados. De Não, mortos tem 1 eu ainda milhão não de sei. mortos. Quanto de mortos? Tem 1 milhão e 400. Peraí, o meu pai tá vendo aqui. 1 milhão. Peraí, deixa eu Deve pesquisar ser, aqui rapidinho não também. pelo 1 milhão. Não é já. Deixa eu ver aqui se aparece alguma coisa rapidinho em mortos.
Vai aumentar um pouquinho ainda, né? Global. Cadê? Recuperados, mortes. Global, aqui no meu que está aparecendo, que eu estou procurando, está aparecendo aproximadamente 370 mil mortes. Nossa, viajou demais, cara. Mas é bastante. É muita 6 gente, mano. milhões de infectados. 6 milhões de infectados. É bastante. 380 mil mortes é bastante. Ainda assim, quando eu jogo aqui, 300 mil é nada, né? Eu tiraria isso daqui, por exemplo, ó, do mundo aqui, ó, 2020. Aqui. 7 bilhões, 674 milhões, 833 mil. Eu tiraria, vamos lá, esses 833 mil. Ainda ficaria com 7 bilhões, 674 milhões. Então, não afeta tanto esse quantitativo aqui, não. Tá? Ainda continuo com esses números muito próximos disso daí. Reduz um pouco, mas ainda não é muito, não. É triste, mas o volume total de pessoas não é tão grande, não. Tá? Olha só. O continente africano, então, vai crescer muito. A Ásia, obviamente, vai continuar sendo o local que eu mais tenho gente. A Europa, por um exemplo, vai diminuir a população. Ó. A gente falou dela já no mês passado. Ela veio crescendo até os anos 2000 e alguma coisa. Agora a tendência é reduzir a quantidade de pessoas na Europa. E o continente africano ainda cresceu. Firmeza? Perguntas? Oi. Eu tenho uma pergunta. Fala. Por que a África vai crescer se ela está passando por essas dificuldades? Não, eu sei que ela tem algumas partes que são bem modernas, mas outras que estão tipo, não tem como, senhor. Como? Boa pergunta. Essa pergunta vai responder a questão número 2. Espera aí, guarda ela aí que eu já respondo para você junto com a questão 2. Você responde para mim. Ó, questão 1, tá? De acordo com o mapa da página anterior, quais os locais de maior densidade demográfica do continente? Onde eu tenho maior quantidade de pessoas concentradas, tá? 3 lugares que eu falei, que eu acho que nós poderíamos colocar. Maghreb, aqui. Golfo da Guiné, aqui. Golfo da Guiné. E eu colocaria também o Vale do Rift Valley, como os 3 locais de maior concentração. Se quiser colocar o Vale do Rio Nilo, pode colocar também. Seriam, acho que, os 3, 4 lugares que eu tenho maior concentração de pessoas, maior densidade demográfica. Tá diferente aqui, o cara que fez aqui errou. Ele colocou o nome das cidades. A pergunta é, quais locais de maior densidade demográfica? Maior quantidade de concentração de pessoas. Então, seriam as regiões. Ele colocou as principais cidades, as 3 cidades maiores ele colocou. Agora a 2, que você perguntou, você vai responder. Ô, senhor, há uma região? Eu colocaria as 3 regiões. O cara que fez a resposta aqui, ele colocou as 3 cidades. Colocou a cidade de Lagos, Cairo e Kinshasa. São as 3 cidades que têm a maior população. Chega a 11 milhões de pessoas nessas 3 cidades. Tá? Aqui e aqui. Mas a pergunta fala de maior concentração de pessoas. Então o correto é chamar de região. Ó. Maghreb, aqui em cima, as cores mais escuras. Aqui, ó, no Golfo da Guiné, esse pedaço, também tem muita gente. E o Rift Valley. Região do Rift Valley também é um dos lugares que eu tenho mais pessoas. E se quiser colocar o Vale do Rio Nilo, pode também. Tem os 4 lugares que concentram a maior população. Senhor, eu acho que eu tenho uma hipótese para a questão 2. Então você vai me ajudar já, pera aí. Primeiro, ele pergunta qual é a posição, né? Qual a posição do continente africano em população absoluta em 2020? Então, estou olhando aqui. Seria 1.276.369. Ficaria atrás do continente asiático. Então, segundo, América. Eu teria, com certeza, Europa não, ó, 700 milhões. E Oceania também não. Se eu for somar a América, quanto vai dar aqui na América, meu Deus? 45, 170, aqui dá 210, com mais 600, 650 mais ou menos.
com mais 950, 1 milhão, 1 bilhão, e não dá nem 1 bilhão e 100. Então, juntando toda a América, também fica atrás. Então, olhando aqui, em 2020, o continente africano seria o segundo maior em população. Eu Só coloco ficando o atrás... africano. Oi, como é que é? Eu coloco, tipo, segundo lugar, é isso? Segundo lugar, segunda posição. Só fica atrás da Ásia, em população. E agora a hipótese que você vai me dar do porquê desse crescimento populacional tão grande aqui, ó, que eu vou sair de 2020 com 1,2 bilhão e eu vou chegar em 2050 com praticamente 2 bilhões. Por que a população africana vai crescer tanto? Senhor, eu não sei se tá certo, tá? Vai. É que eu tô pensando aqui. Você disse que foi descoberto uma área com grande gás natural, certo? E esse projeto vai ser tirado do papel, ou seja, esse projeto vai ser realizado realmente. Então, isso pode aumentar o lucro dessa área, onde vai levar as pessoas mais para lá, ou seja, vai aumentar ainda mais. Então, se tem essas áreas, com certeza tem várias áreas por todo o continente americano, ou seja, o que vai aumentar ainda mais o lucro, que vai aumentar ainda mais a quantidade de população, porque vai ter um aumento de trabalho. Mas você está falando de migração ou que vai aumentar a quantidade de pessoas? Quantidade de pessoas. Porque vai ter mais filho, então. É isso que eu tô falando. Porque, por exemplo, eu consegui um trabalho. Eu sou pai de família que tem uma esposa de trabalho. Aí minha família vai ficar lá. Então a gente vai aumentando, entendeu? Entendi. Tá certo. O raciocínio, se for o que eu tô pensando, tá certo. Essa condição de vida melhor, que está tendo em vários pontos, você está citando lá o lugar do gás, né? Que vai ter um desenvolvimento melhor. A economia melhorando, a qualidade de vida das pessoas melhora também, tá? E a qualidade de vida melhorando, as pessoas vivem mais tempo. Então, assim, não é que vai aumentar a quantidade de filhos. A quantidade de filhos já é alta, é grande e vai continuar sendo grande. A diferença é que eles vão morrer menos. Então, essa melhoria, mesmo que igual você está falando, não é para o continente inteiro, não é para todo mundo, mas esse pouquinho de melhora que tem na economia da África faz com que as taxas de mortalidade reduzam e faz com que, então, eu tenha mais gente no continente. Então, o crescimento demográfico que ele está esperando aí é exatamente isso. Vai continuar nascendo muita criança no continente africano e vai morrer menos. Vai ter menos índice de mortalidade porque a qualidade de vida vai melhorar e isso vai fazer a população crescer. Exatamente isso daí. Está em segundo lugar. Os dois fatores que explicam o crescimento da população, como você disse, queda das mortalidades, porque a vida vai melhorar e eles vão viver por mais tempo. Então vai ter mais gente no continente, porque vai reduzir a taxa de mortalidade e vai manter uma quantidade grande de filhos. Hoje, a média de filhos entre os países africanos é de 4 filhos por mulher. Já foi maior, mas 4 vai se manter durante um tempo ainda. E isso vai fazer com que sua população cresça, aumente mesmo. Tá certíssimo. Terceira pergunta. Bem fácil a terceira pergunta. Quais os locais de menor densidade demográfica na África? Quais os locais com menos pessoas? Área desértica. As áreas desérticas. E pede para justificar, acho que nem precisaria justificar, né? As respostas. Porque não tem nada lá, só tem areia. Nem precisaria explicar, né? Então, de fato, as áreas de deserto, deserto do Saara e deserto do Kalahari, são as áreas que eu tenho menor concentração de pessoas. E aqui, na área da floresta equatorial. Então, as duas áreas de deserto, mais a área de floresta, seriam as áreas com menor concentração de pessoas. E é óbvio o porquê, eu não precisaria nem justificar a resposta, porque é difícil pra caramba viver no deserto ou viver na floresta. Eu não tenho os recursos necessários para sobreviver, ou é muito difícil de sobreviver nessas áreas. Sor, isso me faz lembrar de Minecraft, Sor. Minecraft tem você vai lá no meio do deserto. Caraca, Zé das antigas.
Diga. Ô, senhor, os oásis lá do deserto é igual nos filmes, tipo, a pessoa vê uma árvorezinha, um lago e tudo mais, ou é coisa de filme mesmo? É parecido com aquilo, sim, né? É que no filme fica só uma manchinha mesmo, meia dúzia de coqueirinho e uma pocinha d'água, né? Que ele vê ao longe, que ele imagina. Mas são áreas mais férteis, por estar mais próximo à água do solo, e vai aparecer mais plantas do que geralmente que aparece no filme. Então, tipo, é uma matinha que surge no meio do deserto, no meio do nada, numa região mais baixa, aparece muitas vezes água na superfície, ou muitas vezes não está na superfície, mas ela está próximo do solo, então as raízes das plantas conseguem captar, né? Aí quem vive por ali fura os poços e plantam algumas coisas nessas áreas. Mas é tipo uma mini florestinha no meio do nada, no meio do deserto, parecido com aquilo. As palmeiras se adaptam melhor. Por isso os coqueiros que são representados também aparecem, tipo a tâmara lá. Eles sobrevivem melhor nessas áreas, tá? Que legal. Tem uns que são maiores, outros menores. Aí no filme aparecem os pequenininhos, geralmente, do cara lá delirando. E aparece a imagem lá de 2, 3 coqueiros só. Para terminar, o cara que fez aqui a atividade, ele errou num conceito. E eu risquei aqui, ó, da minha resposta, que ele está falando que desertos e a área de floresta são as áreas ecúmenas, tá? Ele errou porque ele inverteu. Quando ele falar em ecúmeno e anecúmeno, o ecúmeno são áreas que são fáceis de habitação, seriam propícias à sobrevivência, mais tranquilo. E as áreas anecúmena, tem a negação aí de aná no começo, são áreas de difícil sobrevivência. Área de deserto, área tudo congelado, como na Antártida, no Ártico. É o inverso que ele colocou aí. Nossa, senhor, tá acabando já, hein? Já, tá vendo? Nossa, tão ligeiro demais. Bora. Ó, por hoje é isso aí. Gastei quase as 2 horas hoje, né? Inteirinhas na discussão com vocês. Muito obrigado pela participação. Quando vocês participam, tudo fica mais legalzinho. Parece a sala de aula. Eu lembro um pouquinho da sala, eu fico menos triste, tá? Então, muito obrigado. Por hoje é só isso mesmo. Senhor. Agora vocês podem... Fala, legal. Valeu, Ô, senhor. senhor, Obrigado, senhor, senhor. também, Senhor, tipo, boa semana. quando a gente semana. interage assim, Tchau, é melhor gente, porque beijo, a vou aula dormir. fica melhor, senhor. A aula não Muito fica melhor, chato. muito melhor. Tchau, Tchau, senhor. bom Até descanso a aí, próxima bom semana. almoço. Você também.